I am Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach, today in Portuguese, recorded on December 8th, 2021. Eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje em português, gravado no dia 8 de dezembro de 2021. Called to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos fortes. A gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar tática, percepções e estratégias que ajudem os coaches a maximizar os talentos dos indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. If you're listening live, we'd love to have you join us in our chat room. There's a link right above us there. Or if you're listening to the recording, you can send us an email after the fact, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube with the subscribe button. Se você está acompanhando a gente ao vivo, é só se juntar a nós no chat. Ou, se você estiver assistindo a versão gravada, é só enviar um e-mail com as suas perguntas para coaching@gallup.com e não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações quando a gente tiver um novo programa. Yuri Trafani is our host today. Yuri's with Inner, a Gallup training partner there in Brazil. And Yuri, I always look forward to these. Welcome back to Call to Coach. Thank you, Jim. It's my pleasure. It's our pleasure having you as a partner in this mission, in this journey. Well, we have a tremendous guest, and I'm looking forward to this. I'll let you introduce him. We'll see you guys here at the end of the program. Thanks, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer entender e se apaixonar por cada talento. Mas principalmente para você que quer aprender como usar os seus talentos ou ajudar o seu coach a usar esses talentos. E hoje a gente vai falar de um talento muito especial, ativação, com um convidado muito especial, que é o Pedro. A gente tem o Pedro como um grande parceiro nessa nossa jornada da Inner com o GGSC da Gallup. O Pedro já indicou dezenas de pessoas para o nosso curso, é um grande parceiro e é um coach de pontos fortes formado pela Gallup já há algum tempo, que a gente chama da velha guarda dos pontos fortes no Brasil, né, Pedro? A gente chama que a jovem guarda são aqueles formados pela Inner, a velha guarda é aquela que foi formada na primeira geração. O Pedro é publicitário de formação, mas é um cara que tem especialização em liderança, cultura e teologia pelo Hillsong College na Austrália. Ele tem experiência grande no mundo corporativo, na área de compras, customer service, na IBM, e trabalha na empresa que ele fundou há algum tempo, que é a People Business, também formando um monte de gente. Aí já formou quase 6.000 pessoas falando de temas interessantes como inteligência emocional, pontos fortes, liderança. Então, eu tenho certeza que o Pedro vai trazer muitas contribuições e uma visão muito interessante para vocês sobre o que é o talento ativação. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Yuri. Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês e que privilégio receber esse convite. Eu já ouço o Call to Coach há mais de 5 anos. O Jim Collison é o mago, El Mago, né? Ele conhece pra caramba e quem diria, né? Um dia estaríamos nós aqui conversando sobre um tema que eu sou apaixonado. Então, obrigado pelo convite e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Muito legal. E esse tema que a gente vai falar hoje é o ativação. Tem gente que não conhece o ativação, então eu vou ler aqui a definição oficial da Gallup, né? Pessoas com um forte tema de talento ativação podem fazer com que as coisas aconteçam, tornando pensamentos em ação. Essas pessoas geralmente são
impacientes. É isso, Pedro? Você se enxerga nessa definição ou você vive o ativação de uma forma um pouco diferente? Como é que é isso? Eu só acredito que eu não seja impaciente, não, brincadeira. Sou um pouquinho sim, me descreve muito bem essa primeira frase, porque é um tema de talento que... Essa parte que você leu, né? Tornar pensamento em ação é muito latente para a gente. É algo que, num primeiro momento, se não gerenciado, é quase que indomável, né? Mas é isso mesmo que você leu, faz sentido. Maravilha. E conta para o pessoal, para eles entenderem na prática, o nosso Talentos em Ação, Pedro, fala muito sobre como usar os talentos. Me fala Perfeito. como é que ele aparece em você na prática. Como é que esse talento se manifesta no seu dia a dia? O que é ativação para o Pedro Penido? Muito bom. Quando eu fiz o teste pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez não, só fiz uma vez, né? Eu percebi que a ativação estava dentro do domínio de influência. E aquilo me deixou um pouco reticente. Eu pensei, por que não em execução? Porque você transforma pensamento em ação. Todavia, o que eu acredito que mais marca em mim esse tema de talento é que ele é de influência, sim. Por quê? Porque quando você ativa algo, tem até uma das descrições da Gallup sobre o tema, quando você cria impulso, você traz pessoas junto com você. Então eu penso uma ativação nesse sentido, Yuri. Eu acabo trazendo pessoas junto comigo para as mais diversas áreas da minha vida, seja pessoal, profissional, ambiente familiar. Então é dessa forma que eu vejo, que é influenciando outras pessoas através da ação. Vamos fazer, vamos agora. Legal. O ativação, ele provê a energia para que as coisas aconteçam, né? É uma maneira de Exato. energizar as pessoas para que as coisas saiam da teoria e migrem para a prática, né, Pedro? Muito Precisamente, legal. precisamente. Tanto que tem uma fala minha que troque o tentar pelo testar. Por quê? Porque quando eu falo que eu vou tentar, eu basicamente estou dando uma desculpa se caso não dê certo. Agora, quando eu testo, eu vou para cima, eu vou fazer. Se deu errado, a gente replaneja, a gente roda o PDCA novamente, a gente faz o que tem que Perfeito. fazer para mudar isso. Mas é testar. Eu acredito que para mim a ativação também tem muita essa questão do teste, da experimentação, né? Legal. Olha só, a Pamela acabou de aparecer aí, ela também tem ativação, né? O Leandro não tem ativação e vai descobrir como é que é esse ativação funcionando no Pedro. Agora, Pedro, uma coisa é você sentir que o talento é útil. Outra Uhum. coisa é você gostar do seu talento, você amar Boa. esse talento. O que te faz amar o talento? O que te faz curtir esse talento ativação? Que boa pergunta, hein? Vou ser bem sincero com você, dos meus top 5, o ativação não foi o primeiro que eu tive para curtir. Ele foi um dos primeiros que me deixavam louco. Era um talento em que eu me colocava em muitos apuros por falar antes da hora, por fazer antes da hora, por trocar os pés pelas mãos, né? Mas hoje o que eu amo nele é que ele é como se fosse um conselheiro, sabe? Pensa que existe uma empresa e existem o board, né, o conselho. Para mim, a ativação ele serve como um conselheiro que fala, vai, faz. Então, Legal. eu gosto dele porque ele realmente, esse talento me ajuda a me mover, né? Perfeito, muito legal. O Caleb tem uma metáfora que ele gosta muito quando ele fala dos talentos, que é de um cavalo selvagem. Eu não lembro nem quem falou pro Caleb desse, mas ele fala sempre disso e fala com muita propriedade, né? E eu acho que o ativação tem isso, né? Quando ele ainda é um cavalo selvagem, ele te derruba com frequência. Eu entendi que é isso que você falou no começo, Derruba. mas depois que você consegue domar esse cavalo, cavalgar pela praia, Exato. com o vento batendo no rosto, em cima de uma ativação, fica muito gostoso, né? Então, o que você está dizendo é que você, com o tempo, conseguiu domar esse talento e hoje ele está na varanda, é isso? Exato, consegui. Para mim, hoje, esse talento já é ponto forte. Todavia, eu preciso estar sempre atento, porque a qualquer momento um porão pode acontecer, né? Então, eu me lembro muito bem. Eu vou trazer alguns exemplos em ordem cronológica, tá? O ano era 2005. 2005.
Eu Uhum. estava numa casa com alguns amigos e eu olhei para uma amiga e falei assim, amiga, você quer namorar comigo? E ela falou assim, como assim? A gente é amigo? Eu falei, eu sei, mas, bom, vamos lá, vamos namorar. E ela começou a namorar comigo, porque deu na telha que a gente ia namorar. E olha que a gente ficou até 2 anos juntos, hein? Mas isso foi uma decisão errada, olhando para trás, foi super errada a decisão. Eu deveria ter continuado sendo amigo dela. Mas o ativação em mim, eu já vejo nuances dele desde a adolescência. Ou seja, o impulso para agir. Uhum. Pensei, faz sentido, pô, de repente namorar. Então Vai você que, não, né? você não passou a noite dormindo e pensando. Não, teve a ideia, vamos colocar em prática. Quem sabe dá certo namorar. Exatamente. Deu por 2 anos, até que durou muito. Mas foi completamente impensado, completamente na emoção. Então, quem tem o talento ativação precisa ter cuidado com esses impulsos, né? Tem até uma dica de livro para vocês que se chama Inteligência Emocional. E o autor, Daniel Goleman, fala muito sobre essa questão do cérebro reptiliano, que é aquele que faz com que a gente não pense, que a gente faça as coisas na hora. Então, a gente precisa se controlar, se gerir, para que não tomemos decisões como essa, né? Perfeito, perfeito. E eu também tenho ativação, Pedro, e Ah, também sinto que ele é um cavalo que ele mesmo que esteja domado, você precisa ficar esperto, porque senão ele te derruba mesmo. E a Pamela acabou de colocar um comentário aí dizendo que ela também precisou domar o talento. Acho que os talentos de influência são talentos muito intensos, né, Pedro? Então a gente precisa estar bem atentos a eles, sim. E Pedro, me exato. diz um negócio, como é que o talento ativação influenciou as suas escolhas pessoais e profissionais? O teu caminho, de alguma forma, foi influenciado pela ativação? Totalmente. Olhando para trás hoje, inclusive você que está assistindo que é coach, pensa nisso. Uma forma da gente cultivar isso no coach é perguntar quando que você percebe ou percebeu esses temas de talento acontecendo nas decisões que você tomou. Importantíssimo, porque a pessoa não tinha consciência até então, hoje ela tem. Então, do âmbito pessoal, vou dar um exemplo, um pessoal, um profissional. Do âmbito pessoal, eu me lembro que já tinha tido algumas namoradas na vida, mas quando eu conheci a Vivian, minha esposa, não foi amor à primeira vista, não foi paixão à primeira vista, mas eu falei, ela é diferente. Ela é diferente. Não estou sentindo aquele fogo, mas ela é a pessoa para eu caminhar na minha vida toda. Eu acredito que ao tomar essa decisão, a gente vai crescer em amor. Bom, a gente vai fazer 9 anos de casados, Yuri. E quando eu Que a pedi em legal. namoro, eu estava com os pais dela, e na mesma noite eu pedi em namoro, já dei a data para o noivado e para o casamento. E fizemos dessa forma. Ela ficou branca, a mãe dela pulou da cadeira de felicidade e o pai quase desmaiou. Mas esse é o impacto da ativação. E hoje a gente está junto, temos 2 filhos maravilhosos, a gente se ama. Mas por quê? Porque eu já tinha errado muito. Então a ativação me ajudou a tomar uma decisão que, cara, não é todo dia que você vai acordar, vai olhar para o lado e vai falar, eu te amo. Tem dia que você vai acordar e vai falar assim, meu Deus. Mas vamos lá, tomamos essa decisão, temos uma aliança, né? Esse é o pessoal. Profissional, tem um exemplo recente que eu gosto de contar, que foi bárbaro. 2020, ano passado, foi o ano 1 da pandemia, né? Parece coisa de filme. Ano 1 da pandemia. E, Yuri, os meus prospectos, as minhas projeções financeiras estavam assim, ó. Por quê? Porque cliente de coaching não estava. As empresas estavam segurando o budget para treinamento. Por quê? Porque não sabemos o que vai acontecer. E aí a gente pensou, meu Deus, o que a gente faz? Pensamos em nos mudar de São Paulo para Campinas. Tomamos essa decisão pela minha ativação, minha esposa concordou, achou interessante, mas o que foi mais interessante foi o seguinte, eu fui convidado pela Escola Conquer, eu sou um dos professores da Escola Conquer, a dar algumas aulas no curso de inteligência emocional deles. Mais de 500.000 de pessoas viram esse curso. E aí o que aconteceu, Yuri? As pessoas começaram a me adicionar no LinkedIn, Instagram. Assim, eu tinha que ficar 2 horas só aceitando gente no LinkedIn. E aí eu percebi, estou recebendo uma demanda de gente que gosta do meu conteúdo. Conversei com um amigo meu que trabalha com marketing digital, falei, cara, vamos lançar um programa de desenvolvimento de pontos fortes para grupos. E foi o que ele fez. Ele lançou, Yuri, 2.500 pessoas se inscreveram, 600 pessoas estavam ao vivo, cara. Sim, depois eu fiz isso de forma paga, depois do curso, tinha 80 pessoas ao Tá. vivo, 100 pessoas ao vivo. Dessa vez foi totalmente orgânica, mas porque eu falei para ele, cara, vamos, agora é o momento. Tem gente interessada no meu trabalho. Então, assim, esse foi um grande começo por conta da ativação. Eu não sabia que era marketing digital, não sabia nada. Esse meu amigo era o primeiro trabalho dele. Trancos e barrancos a gente fez, fechamos 3 turmas.
mas foi um grande começo. Que legal. O Vinícius estava pedindo para você responder uma pergunta, ele disse assim, ó, o cara é tão ativação que ele já respondeu antes de eu ter perguntado, né? Mas a pergunta que o Vinícius fez foi te pedir para compartilhar situações bem positivas e bem negativas em que você percebeu o ativação na sua carreira, vida, relacionamento. Você já falou de alguns. Tem alguma outra situação em que você falou, olha, aí teve uma erupção de ativação? Tem. Como eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, tem uma empresa disso. E sou eu, né? Sou eu, tenho a contadora, tem alguns consultores que eu contrato para algumas aulas. Então, o que eu faço? Muitas vezes, quando eu vejo alguma pessoa que é da área de RH, tô contando segredo, hein? Então, quando eu vejo alguma pessoa que é da área de RH, que está completando aniversário de empresa ou está sendo promovida, eu, na hora, mando uma mensagem para essa pessoa. Porque essa pessoa provavelmente me conheceu naquele curso, e aí é diferente eu dar um like e é diferente eu escrever. Fulana, parabéns por essa promoção. A sua área é uma área que impacta vidas e tal. E eu já consegui alguns contratos pelo fato de eu enviar essa mensagem, Vinícius, que foi de super ativação, e a pessoa fala assim, Pedro, já que você me escreveu, eu lembrei de você, a gente está com uma demanda aqui, bom. Então eu vejo que a ativação, ele realmente, de novo, é um conselheiro da minha empresa, sabe? Ele tá no board ali, ele me ajuda a falar assim, cara, vai. O que também eu não posso me apoiar só nisso. Por quê? Porque senão eu perco chances de fazer planejamentos. O meu primeiro de estratégico, Yuri, é o 10º, que é o contexto, né? Graças a Deus que eu sou casado com a Vivian, que tem 4 de estratégico nos top 5. Mas eu custo, às vezes, a criar estratégias, fazer planejamentos muito, porque ela me ajuda a desenhar isso. Mas a ativação me dá esse vigor, né? Muito legal. Então aí respondendo ao Vinícius, vários exemplos aí de positivos e desafiadores no talento ativação. Agora, tem alguma coisa que você faz de uma forma diferente ou especial por causa da ativação, né? A gente fala muito, né, Pedro, que o desenvolvimento com base em talentos e pontos fortes tem a ver com o uso intencional dos talentos. Você tem alguma situação em que você tirou do seu cinto de utilidades o seu talento ativação e falou, tá aqui, é a hora de usar intencionalmente esse talento para fazer alguma coisa do jeito que eu quero fazer? Sem dúvida, só ótima pergunta. E aí é quando vem um blend, né, uma mistura dos nossos top 5, né? Eu uso muito meu ativação junto com conexão, junto com desenvolvimento, empatia e até mesmo crença, né? Mas como nos últimos 2 anos eu tenho dado muito treinamento online, eu só tenho visto o quadrado da pessoa. Agora eu tô vendo o quadrado do Yuri, né? Eu não vejo sapato, não vejo calça. E ontem eu estava no Paraná dando treinamento, foi o primeiro em 22 meses presencial. E é diferente, né? Então, uma coisa que eu utilizo intencionalmente, Yuri, é ativar a minha conexão. Então, primeiro, quando eu estou falando num grupo no Zoom, geralmente, para quem está aqui, trabalha com treinamentos também, principalmente online, muita gente não gosta de entrar com a câmera. Para a gente, isso é bem desafiador, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu não posso entrar numa sessão. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, a gente vai falar hoje sobre comunicação assertiva. É um prazer estar aqui com vocês. Não, eu não estou apresentando um podcast. Então, eu preciso entrar com energia, olho na câmera aqui, falo, tudo bom, gente? Bom dia, obrigado, fulano, pela apresentação, excelente, viu? Ó, você deveria sair do RH e trabalhar comigo, porque você faz uma apresentação sensacional. Gente, vamos lá, se você puder, não é obrigação, eu gostaria muito que você abrisse sua câmera. Então, essa conexão, mas ela só vem com ativação, porque tem dia, Yuri, que eu não tô afim, cara, sinceramente. Tem dia que eu não quero chamar as pessoas, não. Tem dia que a gente é ser humano, tem dia que eu quero dar meu treinamento e ir embora. Mas o meu conexão, meu empatia não permite. Então entra a ativação e fala, vai, pula na piscina, né? Que é chamar as pessoas e assim, eu acredito que eu ganho muita gente de um público num treinamento logo no começo com essa energia, né? Uma das coisas que fala na ativação, né? É um senso de urgência catalítico. Porque se eu não trago isso, se eu fico de pé, as pessoas sentam. Se eu sento, eles deitam. Se eu deito, eles morrem, né? Então, a ativação ele entra nessa combinação com os outros talentos. É isso mesmo, né? E aí a gente volta naquilo que você disse lá no começo, que o ativação
pode parecer um talento de execução, mas na verdade ele é um talento de influência na medida em que ele é que te dá essa energia, né? Para que Excelente. você possa conectar com as pessoas, pedir para as pessoas ligarem a câmera, né? Quer dizer, é a ignição, né? O que eu costumo dizer é que o execução é o veículo, mas para o veículo funcionar precisa ter combustível. E o combustível vem dos talentos de influência, né? O ativação é um talento de influência para você, né? Ele te ajuda a influenciar, tá certo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Me ajuda e boa parte, por quê? Porque a gente entendeu que, quando eu falo a gente, né? Eu, você, nós dessa comunidade, entendemos que, peraí, o talento por si só, ele não é suficiente. Eu preciso ter consistência, trabalho, estudo, né? Para transformá-lo no ponto forte. Muito legal. E técnicas, ferramentas, né? Porque lembrando aqui dos conceitos para as pessoas que estão ouvindo sobre desenvolvimento com base em talentos e pontos fortes da primeira vez, a gente costuma dizer que eu desenvolvo um talento, transformo ele em ponto forte, quando eu pego o talento e adiciono ferramentas, técnicas e conhecimentos. Tem alguma Boa. ferramenta que te ajuda a refinar, ou algum conhecimento, algum tema, algum livro, alguma referência para que as pessoas que tenham esse talento ativação possam desenvolver, ou aqueles que tenham um coach com o talento ativação possam ajudar esse coach a desenvolver o talento ativação? O ativação ele é tão espontâneo que eu não tenho nada para te falar, não, brincadeira. Porque às vezes a ativação é tudo ali. Não, mas a gente precisa aprender a criar técnicas, né? Porque senão o ativação ele vai ser sempre esse, como diz o meu grande amigo Caleb, cavalo indomável, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, acredito que é a leitura. Se nós trabalhamos com treinamento, com pessoas, com coaching, a gente precisa ler, gente. É material de trabalho. Inclusive, aqui deixei no meu plano de fundo o Descubra Seus Pontos Fortes e o It's the Manager. Esse It's the Manager, Jim Collison. Uau! Say Thank You to the Other Jim. Que livro fantástico! Esse livro é uma pós-graduação, Yuri. É muito bom, cara. Então, a leitura de livros para mim é importante. E eu vou falar para vocês, quem tem ativação, comenta aí no chat se você é assim também. Eu leio 4 livros ao mesmo tempo. Eu não consigo ler um e parar, né? Então eu tenho um do âmbito espiritual, profissional, um relacionado talvez à família, um que talvez seja um complementar. Mas eu vou lendo, vou parando, vou lendo, vou parando. Isso é legal, e olha que eu nem tenho input. Mas é legal por quê? Porque quando eu estou num treinamento, quando eu estou numa conversa, volta e meia me vem referências desses livros, né? Me vem dados que eu... E olha que eu nem tenho talentos de pensamento estratégico nos top 10, mas o meu ativação, ele dá um ignite, né? No meu conexão, que também faz essas conexões de dados para trazer para as pessoas. E quem ouve fica assim, caramba, ele tem muita informação. Ele está embasando isso. E a gente está até conversando sobre isso, né, Yuri? Tem muita gente que às vezes acha que a nossa área é brainwashing, e não é, gente. Quando a gente alia comportamento a dados que a Gallup tem aos montes, isso é muito poderoso. Não tenho que trazer de contra-argumentação, porque está lá, está escrito, né? Então eu acredito dessas formas, Yuri. Lendo livros. A segunda forma é sendo intencional. Se eu uso essa palavra, eu amo essa palavra. Ser intencional em tudo que eu faço. Então, se eu estou aqui, eu estou olhando para a câmera, estou com vocês. Se alguém faz uma pergunta, porque essa pessoa, algo nela despertou o fato de fazer essa pergunta, então não posso levar isso como pouco caso e falar assim, eu não sei, desculpa. Não, vou procurar responder, mesmo que eu fale não sei, mas deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Então, a intencionalidade mais o estudo, embora você não tenha estudioso, não tem problema você não ter estudioso, eu acredito que são muito importantes para shape, né? Para modelar a ativação de forma que ela se torne um ponto forte. Legal, você falou sobre estudar, sobre ler para aprender. Como é que uma ativação lê? Como é que ele aprende? Você gosta de ler várias coisas ao mesmo tempo? Você dá tiros curtos? Você lê um pouco disso, depois passa para o outro? Ou você fica um tempão lendo? Como é que é? Yuri, eu vou te falar que eu tive um mentor que ele, inclusive, foi da minha turma, da primeira turma do
de formação na Gallup em 2016. O nome dele é Marcelo Germano. E o Marcelo tem um input lá em cima, né? E um dia a gente estava no hotel, a gente ia ter um evento, eu trabalhei 3 anos e meio na consultoria dele, e aí a gente dividiu um quarto. Cara, e chegaram 3 livros no quarto dele. Falei, rapaz, chega até livro do quarto do hotel, cara. Quem é você? Falei, Marcelo, me fala, cara, como você dá conta de ler tudo isso? Ele falou, eu não leio tudo. Eu leio algumas partes de cada livro. E para mim aquilo foi tão libertador, porque eu não tenho facilidade de ler o livro todo. A não ser que o livro seja brilhantemente, assim, que seja cativante, como por exemplo, eu estava lendo esse livro esses dias. Talvez o Jim Collison conheça. 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Cara, esse livro é fantástico. Esse livro é... Assim, eu não costumo fazer isso, tá, Yuri? Mas eu li 70 páginas em 3 dias. Eu leio 70 páginas em 3 meses, né? Mas eu, com essa questão do Marcelo, e por ele ser uma pessoa referência para mim, eu comecei a entender que tá tudo bem. Se, dependendo do livro, eu ler alguns bits, algumas partes, para ir sempre voltando lá, porque senão isso me drena minha energia. Saber que eu vou ter que ler o livro inteiro, sabe? Não sei você tem vários livros aí atrás, né? Como que é para você, uma vez você tem ativação também? Não sei, eu posso fazer pergunta? Claro, é um bate-papo. E uma coisa interessante, Pedro, é que eu tenho input e ativação, né? Então, mas só, como eu tenho input, eu compro muitos livros, assim como o Germando, eu também não leio todos, mas quando eu leio, como é que eu leio? Eu leio um pouquinho todo dia, né? Às vezes eu leio 3 vezes por dia. Eu leio meia hora de manhã, meia hora na hora do almoço, meia hora à tarde. Eu não consigo ficar muito tempo lendo. Então, olha que legal, né? É o mesmo talento, ativão, mas ele gera estratégias diferentes de leitura, né? Para você lê, você vai direto nos pedaços que te interessam, e eu gosto de ler ele todo, talvez influenciado pelo meu input, mas eu leio de pouquinho em pouquinho. Eu não tenho paciência para ficar, por exemplo, tem gente que fala, um fim de semana eu vou deitar numa rede e ler um livro inteiro. Eu não consigo. Né? Eu tenho tentado ler, Pedro, um livro por semana, mas são pedacinhos. Né? E você tem essa outra estratégia, que eu também nunca tinha pensado, que é legal, de eu vou no pedaço que me interessa e passo o livro para frente, né? Coloco na minha prateleira e fica lá para consulta, né? E o ativação eu vejo também como uma carta na manga. Por quê? Principalmente agora no Zoom, né, no online, eu dei muitos treinamentos nos últimos quase 2 anos, e às vezes a conversa está indo para um lado, e eu não sou muito refém de slide, eu gosto do slide, dá um norte, mas não sou muito refém, não. E aí eu lembro do briefing que me foi passado, vejo que as pessoas estão comentando, e muitas vezes, Yuri, acontece de eu ir lá no Google, escrever uma coisa relacionada, abrir um artigo da Harvard Business Review, abrir um Mentimeter, fazer uma pesquisa com o pessoal, tudo na hora. É lógico, eu não me planejo para isso, tá? Eu planejo, tá tudo certinho para o treinamento rolar, me entendam bem. Mas às vezes, como eu tenho essa facilidade do online, eu abro outras janelas e eu tô com o pessoal, porque para mim eu fixo o olho aqui na câmera, e meto pau, e começo a ver Harvard Business Review, não sei o quê, e trago dados para as pessoas assim, caramba, ele tá on point, né? Mas na verdade não, é a ativação que fala, vai, fuça, vai, busca, né? Olha então, que legal. Surge a demanda e você não se preocupa, né, de eu preciso ter tudo certinho para compartilhar. Você entra no Google, vê, né, e manda bala, já traz as informações. Né? Olha lá, o Jim é ativação em 5º e ele está dizendo aqui, né, que se ele lê coisa muito longa, ele dorme. Né? Eu também, Jim. Você também, se você tiver que ficar concentrado muito tempo, ou você tem algum outro talento que te permite fazer isso? Depende, porque tem um livro que é muito denso, né? O livro até é bom, mas assim, tem um livro do Noel Titch, que foi um cara que criou a Universidade Corporativa da GE junto com Jack Welch, chama O Motor da Liderança. O livro é fabuloso, mas até hoje eu não terminei. Por quê? Porque é um livro muito técnico, que fala de cultura, ele traz exemplos de outras empresas. Então, esse às vezes esse me faz dormir. E, gente, só quero fazer um side note aqui. Vocês estão vendo eu tomar essa água aqui? E quando eu tomar água, eu faço assim, ó. Não é uísque, tá? Não é pinga, é água. Eu tô fazendo assim porque eu tô com dor de garganta. Então, só para vocês entenderem, quem estiver assistindo
depois, né? Pô, o Pedro dá um boost na ativação dele com uma pinguinha. Não é, é água. Beleza? Muito bom. Então, já deixo aí o agradecimento. O nosso bate-papo já estava marcado há um tempo. O Pedro começou a ficar com dor de garganta, mas está aí bravamente brigando contra a dor de garganta para poder contribuir com cada um de vocês na compreensão do ativação, né? Mas me parece que essa é uma característica do Pedro, né? Porque aqui é o Caleb dizendo, né? O Pedro é um grande parceiro. Sua ativação nos ajudou a inovar várias vezes e nos viramos nos 30. E aí ele te faz uma pergunta, Pedro. Qual foi a improvisação mais genial que você já teve que fazer? Você até deu uma palhinha aí quando você disse que no meio de um treinamento você improvisa, né? Mas tem alguma outra improvisação que você teve que botar na mesa aí e o teu ativação te ajudou? Ai, que pergunta boa, hein, Caleb? Olha, eu não sei se eu vou dar a melhor, mas eu vou dar uma muito boa. E foi recente, foi ontem. Eu gosto de dar coisa que é quente. Eu estava nesse lugar, chama Palotina, no Paraná. É uma empresa de agro, da indústria agro. E eles já tinham tido um dia e meio de treinamento com uma outra consultora. Tinham amado essa outra consultora. Ou seja, a barra tá lá em cima, né? E aí eu pensei, não, já vou entrar com o pé no peito, já vou trazer já um conteúdo. Fui falar sobre cultura. Só que daí, Yuri, eu percebi que o pessoal tinha voltado do almoço. E sabe quando o pessoal tá naquela leseira? Uhum. Só que já tava no cronograma. E assim, como era a minha primeira vez num treinamento presencial depois de 22 meses, eu não queria sair do cronograma. Mas eu resolvi sair do cronograma. Eu tinha uma dinâmica na manga, apliquei essa dinâmica. A galera deu tanta risada, de dar dor de barriga assim. Mas assim, em 7 minutos de dinâmica, eu já tinha todo mundo comigo já. E aí as outras 3 horas e meia foram sensacionais. Então é isso, sabe, Caleb? Eu associo muito a ativação à coragem. Coragem de colocar para testar. Coragem de realmente ativar. E se não desse certo, eu ia agradecer o pessoal, ia voltar para o conteúdo, e aí ia começar a trazer dados e fatos, etc., para o pessoal começar a me comprar, não pela apresentação no começo, mas ok, ele sabe o que ele está falando pelo menos, né? Mas é isso, eu lembro dessa que foi uma utilização da ativação bem interessante, mudar em cima da hora, foi muito em cima da hora. Legal. O Vinícius tem uma pergunta muito legal aqui. O Vinícius está perguntando o seguinte, ele disse que você já falou do ativação fazendo o que ele faz melhor, que é influenciar. Você já falou sobre o seu ativação gerando relacionamento e até executando. E aí o Vinícius ficou curioso. Você tem algum exemplo, alguma situação em que você precisou usar o seu ativação para ser estratégico, como um domínio de pensamento? Né? Ele descreveu aqui, além de se juntar com pessoas com esse domínio nos top 5, como a sua esposa, que você comentou aí. Vou começar pelo fim, tá, Vinícius? Com relação à minha esposa, como ela tem 4 de estratégico e 1 de execução, tudo que concerne a números aqui em casa, números, dados, fatos, planilhas, investimentos, para onde vai, para que conta que vai, o que a gente faz com o dinheiro, tudo é a Vivian que gerencia. Ela é the house manager. E para mim não tem problema nenhum em dizer isso, porque primeiro que eu vivo em um mundo onde nós somos parceiros, né? Ninguém é mais que ninguém dentro de um casal, é assim que eu acredito. Eu vejo isso muito no Caleb e na Flávia também. Sabendo disso, então, tudo que tem de investimento, eu não tenho ideia de como coloca, de como aplica, mas eu sei que a Vivian está fazendo, ela me passa um relatório e está tudo certo. Né? Então, essas questões de números, por exemplo, eu sou uma pessoa muito lenta em entender algumas coisas, Yuri. Muitas vezes com quem trabalha comigo, eu falo, cara, tudo respeito, você pode desenhar para mim? Porque eu não entendo. E aí o estratégico dela entra, porque ela realmente desenha. Ela para e fala, amor, então deixa eu te explicar. Olha só. Sabe, ela vai de forma pausada me explicando. Para mim isso é ótimo, porque com ativação, acho que foi... Qual que é o nome dele? Tem um rapaz que está assistindo aqui, Renato, Rafael, com R. Eu tô aqui Ricardo Peters ou Peters. Assim, para mim, ter a Vivian do meu lado nesse sentido me ajuda muito,
Por quê? Porque é o que a gente ensina, parcerias de sucesso, né, Yuri? Uhum. Eu sei o porquê que ela faz isso bem. E por que não você fazer isso? Por que não você ativar? Agora, por exemplo, a gente comprou uma casa há 3 meses, não, em abril, e foi assim, eu tive uma conversa com o meu... não foi improvisação, cara, mas um exemplo bom. Tava conversando com um primo meu, que é economista, e eu falei assim, cara, tô alugando um imóvel em Valinhos e tal. Ele falou, por que você não compra uma casa? Eu falei, capaz, muito caro, imagina, ainda mais um condomínio. Ele falou, quanto você paga de aluguel? Eu falei, X. Ele, quanto que ficaria o financiamento? Eu falei, não sei, mas X mais 1.500, você não consegue fazer isso? Aí ele me desafiou, sabe? Eu falei, vou ver com a Vivian. Yuri, comprou uma casa, cara. Comprou Olha uma que legal. casa, reformamos a casa na parte de baixo, 45 dias de reforma, a casa deu uma valorizada bruta, e essa casa eu não comprei por amor. Sabe aquela casa que você fala assim, uau, essa casa é maravilhosa. É isso, não foi com a gente. Foi completamente razão. E a razão da Vivian me ajudou nisso, sabe? Por quê? Porque eu não tenho problema nenhum, se precisar, Yuri, daqui 3 meses vender essa casa. Eu não tenho attachment com essa casa, eu não tenho nenhuma ligação emocional com ela. Mas a ativação me ajudou falando assim, cara, compra, reforma, bota para vender, vai colocar, vai vender mais, vai valorizar a casa, vai ficar linda, como de fato ficou. Então, nesse sentido, Vinícius, eu acredito que ajuda muito ter uma parceria de sucesso. E o Caleb é uma outra parceria que eu posso citar. Cadenciado, tranquilo. A gente conduziu 10 workshops ao vivo, né, sobre pontos fortes, sabe? Então ele, às vezes eu tá no exercício de ler os relatórios, Yuri, para compartilhar com um colega, e eu falo, Caleb, já deu 10 minutos, cara, vamos. Ele, calma, vamos dar 25 minutos. Eu falei, 25, Caleb, é muito tempo. Deixa as pessoas lerem o relatório, elas não vão em casa. Fica tranquilo. Então, assim, cara, ajuda demais, né? Porque daí no fim você vê que o Caleb estava certo. As pessoas precisam entrar no texto e não ficar, vamos lá, agora lê 5 minutos, agora lê 10. Então, acredito que ajuda muito a gente se somar às pessoas nesse sentido. Muito legal. O Luiz Cláudio já tinha feito um comentário, né, Luiz, nosso amigo aí, ele tinha dito que, eu acho que foi ele que disse que o ativação é colocar as pessoas para dançar, e aí agora ele te faz uma pergunta, né? Você usa o seu ativação para amarrar, para fazer o wrap-up de uma reunião e botar todo mundo para botar a mão na massa? Quer dizer, o plano de ação no fim da reunião é você que aciona, Pedro? Pior que não, viu, Luiz? Eu vou te falar por quê. Eu sou a pessoa de ir lá e fazer. Mas para mim o plano de ação também envolve, além da ativação, envolve o pensamento. Envolve colocar no papel. E eu, nossa, não me dou bem com isso. Então, semana passada eu dei um treinamento online em que eu estava explicando um conceito sobre engajamento. E aí o cara da RH entrou e falou assim, Pedro, legal, mas me explica, como que a gente pode fazer isso na prática? Só que para mim, Yuri, eu já tinha explicado. E aí entrava impaciência. Por quê? Porque eu falei, ótima pergunta, deixa eu explicar novamente. Expliquei. Mesmo assim, no feedback, uma pessoa, tudo bem que tinham 20, né? Mas uma pessoa escreveu assim, não sei como aplicar. Me deixou tão enfurecido. Por quê? Porque eu falei assim, gente, eu já falei. Então, a ativação tem que ter o cuidado, e eu estou fazendo uma autoanálise vulnerável, né? Tem que ter o cuidado de entender o seguinte, amigão, nem todo mundo vai seguir você na tua passada. Take it easy, né? Então, isso me ajuda também a entender que muitas vezes as pessoas vão ter dúvidas, vão perguntar, vão fazer outra pergunta em cima dessa, e eu tenho que ter essa serenidade de, ok, vamos lá então. Faz assim, me procura no LinkedIn, eu te mando um áudio, eu te explico melhor, pode ser? Porque uma coisa que quem tem ativação não gosta de ser é incompreendido. Porque a gente faz tão rápido, é tão ágil, que quando a pessoa fala assim, qual que é o sentido disso? Não, como assim qual que é o sentido disso? Foi aqui, ó, fiz assim, pum, pum, pá, deu certo. Então, acredito que a gente tem que sempre ficar de olho nesse porão da ativação, Luiz. Mas o máximo que eu faço é, e aí, gente, tá bom, o que a gente vai fazer agora? Porque eu lidero uma organização, tá, Luiz? Com outras 2 pessoas. E às vezes eu sou a pessoa que fala, gente, a gente tá falando demais. O que a gente vai fazer agora? A gente tá conversando 50 minutos, sistema a gente poderia falar sobre, em 15 minutos, o que a gente pode fazer de prático. Isso é bom, às vezes coloca a equipe num bora online de verdade, mas também pode ser percebido como opa, peraí, amigão, precisamos conversar. A gente precisa de 50 minutos, entendeu? Legal. Olha o Ricardo Peters aparecendo aí de novo.
seria o grande segredo para quem tem ativação priorizar itens certos na to-do list? Você se pega ativado em distrações algumas vezes? Boa pergunta, Ricardo. E aí, priorização é importante, Pedro? Sem dúvidas, Ricardo. Tem um autor que chama Shirzad Chamini. O Shirzad, ele escreve um livro que se chama Inteligência Positiva, e lá tem o teste dos sabotadores. Quando eu faço o teste, um dos sabotadores mais altos para mim é o inquieto. Então, quem tem ativação, ele tem uma facilidade muito grande em usar o Alt Tab, ou seja, ou o Command Tab, se você tiver um Mac, que é estar nessa tela, mas depois está saindo para outra. Eu estou te ouvindo, eu estou com você, mas eu estou em outro lugar também. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque você pode ser percebido como: Yuri, você está aqui comigo, cara? Sabe? Então, eu falo por mim, mas para você conseguir a atenção de alguém que tem ativação, precisa ser algo sensacional. Senão essa pessoa vai perdendo interesse com rapidez. Ô, Yuri, eu não sei se eu sou o único aqui que está sendo vulnerável e se todos os outros consultores coaches estão falando do melhor. Eu tô falando de porão aqui, tudo bem, né? Claro, Pedro, todo mundo... eu acho que a gente tem um grupo de coaches muito maduro, né? Porque precisa maturidade, né, Pedro, falar de vulnerabilidade, né? A Brené Brown lá, quando ela começou a falar de vulnerabilidade lá atrás, alguns anos atrás, ela foi no ponto certo, né? Porque ter coragem de ser vulnerável e falar dos porões é muito importante. E, aliás, Perfeito. Pedro, tem uma pergunta aqui do Leandro Ferraz que está muito em linha com isso, né? Ele tem aí um conflito, né, com o ativação, ideativo, estratégico e competição. Pelo jeito que o Leandro falou, às vezes ele fica com receio de parecer arrogante, né? E aí ele está te pedindo uma dica. Você tem alguma dica para acalmar o ativação, né? E não parecer arrogante ou de repente apressado também, né? Complementando a pergunta do Leandro. O Leandro, tá faltando uma, né? Você colocou só 4 só. Ativação, ideativa, estratégia de competição. Depois, se você puder, coloca aqui no chat qual que é o quinto, tá? Mas vamos lá. Você tem uma combinação aqui, uma combinação que pode ser fabulosa ou perigosa. Dependendo se você tá na varanda ou no porão, que é ativação com competição, né? Porque se eu, às vezes, tenho essa questão da inquietude, imagina quem tem competição. Porque para você quer ser primeiro lugar. Você não tem tempo a perder. Me corrija se eu estiver errado, tá, Leandro? Então, o que pode te ajudar aqui, na minha visão, primeiro escreve aí, se você puder, o seu quinto, que vai ajudar muita gente, mas é entender como que eu posso pausar, fazer pausas intencionais para trabalhar meu ideativo, sabe? Respirar. Porque, assim, quem tem ideativo é uma pessoa que, teoricamente, já tem usina de ideias. Mas não é ter ideia para ter ideia. Mas, assim, você realmente parar, pensar, pensar em questões, pensar em padrões, pensar em possibilidades. E não só isso, como você tem ativação, também encorajar a sua equipe a ter ideia junto com você. Porque o ideativo, eu acredito que ele gosta, assim, de ter ideia sozinho, mas ele gosta de fomentar esse ambiente. Então, por que não usar esse ideativo para deixar as pessoas estarem livres para idealizarem, né? Não é essa palavra, mas assim, usarem isso, enquanto isso você vai deixando o seu competição. Calma, amiguinho, entendeu? Eu acredito que essa varanda do ideativo pode te ajudar a anular um pouco esses dois porões. O Leandro colocou ali, eu acho que esses talentos que ele falou aqui, não só 5 estão entre os top 10, né? Porque no top 5 dele apareceu ali o carisma também, o comunicação. Né? Muito, muito legal. E o Jim está trazendo uma contribuição aqui para a gente, que ele aprendeu a domar o ativação, aprendendo a escutar e fazer boas perguntas. Excelente. Né? E ele diz que respirar um pouco também é uma boa ideia. Engraçado, né, Pedro? A gente lê muito sobre inteligência emocional e sobre controle, e a respiração realmente tem um papel muito maior. Parece uma coisa simples, né? Cara, mas respirar eu respiro o tempo todo, né? Mas
aí volta a intencionalidade, né? Respirar com intenção de diminuir o seu ciclo cardíaco, respirar como uma porta de entrada para meditação é algo que ajuda muito, né, Pedro? Sem dúvidas. E como diz o Ricardo aqui, né, a questão da priorização, quando você tem objetivos definidos para o seu dia, para a sua semana, para o ano da tua empresa, para o que você quer dizer, para a tua família, isso te ajuda muito a tomar decisões pontuais que não necessariamente vão ser, uau, que legal, vou à academia, mas preciso ir para a academia. E aí, quando você pega o carro e chega lá, não tem como você voltar. Pronto, a ativação me levou para a academia. Né? Hoje mesmo, tô com a garganta ruim, era 15 para 6 para a gente entrar aqui na nossa reunião, no nosso webcast. 15 para 6, meu filho falou assim, pai, vem brincar de um jogo comigo? 5 anos ele tem. Sinceramente, eu não queria, eu já queria chegar aqui em cima, tô com a garganta, ia tomar um remedinho e tal. Mas eu falei, 5 minutos para ele could mean the world, né? Assim, poderia significar muito. Eu vou brincar com ele. Brincamos 7 minutos, um jogo de tabuleiro. Ele ganhou, ficou super feliz, mas para ele eu acredito que é assim, poxa, que legal, meu pai, eu sabia que ele ia trabalhar, mas ele brincou comigo. Mas o ativação falou assim, cara, vai. E de novo esse blend, conecta, conexão, e também crença, porque um dos meus valores é família, né? Então, eu acredito que priorização, Ricardo, é extremamente importante, porque com isso, quando você tem priorização em dia, a ativação te ajuda a release, sabe? Direcionar isso, então faz. Vai pra academia, vai bater aquele papo com a tua esposa, sai do Netflix, sabe? Nesse sentido ajuda muito. E olha que legal, o Jim conta pra gente que teve um momento como esse de manhã, né? Teve que parar, respirar e colocar as emoções sob controle. E vamos aproveitar esse insight do Jim para trazer o Jim para falar com a gente de volta, porque infelizmente esse papo muito legal e muito ativado tá chegando ao fim. Hey Jim, join us, man. I'm back. Hey, Jimmy. Well, I don't know what's going to happen. 3 activators here. I know. Pedro, let me ask you this question around emotional intelligence. Sure. And do your best to translate this. But I'm getting this sense, or I get a feeling sometimes that the domains or even some of the themes, if you compare them to kind of some of our lower level instinctual reactions, activator is one of those. It's a fight or flight, right? Mm-hmm. And so we have to be where maybe as we think about strategic thinking and some of those, but these influencing or executing themes tend to be a little lower emotional or a little lower, I don't know the right word to use, but do you know what I mean? And so we've got to get a hold of them. We have to think of them differently than I'll just think this way. Emotionally. Instinctive. And more instinctual. There we go. Yeah. Now translate that somehow so that makes sense. Pedro, você prefere que eu traduza e você responde? Melhor, ou você... prefiro que daí eu fico com foco no que eu vou responder, se você puder. Maravilha. Então, o Jim está fazendo uma pergunta sensacional, como quase tudo que o Jim fala é sensacional, e ele perguntou para o Pedro o seguinte: o ativação não é um desses talentos que vai lá no estômago, é um talento instintivo, é um talento de ação, de impulso, de emoção, né? E que às vezes precisa de um controle. E ele perguntou para o Pedro se ele não sente isso, né? Eu acho que tem alguns talentos que estão no estômago, né? Tem alguns talentos que são emocionais, e seria muito legal mesmo ouvir essa resposta de você, Pedro, porque você é um cara que dá treinamento e estuda inteligência emocional. Como é que esse negócio, né, do ativação explodindo a tua amígdala para que você, né, reaja instintivamente, como é que é isso? Boa pergunta, Jim, muito obrigado. Quase que eu respondi em inglês. Mas pensando nisso que você falou, eu tenho alguns temas de talentos eu vejo alguns temas de talentos que realmente podem exercitar a amígdala de uma forma mais contundente. Vou dar alguns exemplos, tá? Para mim, o belief pode fazer isso. Por quê? Porque se você me falar algo
que vai contra os meus princípios, contra o que eu acredito, isso tende a puxar um gatilho em mim que eu vou falar assim, eu não concordo com isso. Não, eu vou sair dessa reunião. O belief, ele pode fazer isso, eu tenho belief, e é algo que realmente é um trigger para mim, né? Eu vejo que o foco também é. Um dia eu estava acompanhando um grupo, né, de empresários com o StrengthsFinder, e um empresário falou assim, agora eu entendi porque eu tenho foco. É por isso que todo mundo da minha empresa me chama de cavalo, fala que eu sou mal educado, por isso que a minha esposa está terminando comigo, é porque eu tenho foco. Por quê? Porque ele entendeu que o foco é execução, é faca na caveira, pediu, eu faço, olho sempre no destino. Mas ele estava confundindo isso, ele estava se apoderando só do porão, que é o quê? Que é uma pessoa que ela não consegue curtir a jornada, ela não consegue relaxar e falar assim, bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos começar a nossa reunião agradecendo? Não, ele é muito direto ao ponto. Para mim, o foco tem a ver com isso também. E mais um outro também que eu acredito que tenha tudo a ver, além do ativação, 2, tá? Comando. Eu já atendi uma cliente durante 6 meses. O maior problema dela é comando. É uma excelente executiva, mas o comando acaba com ela. Por quê? Porque eu atendo também a liderada dela, e a liderada comenta, Pedro, tem dia que eu acredito que ela vai passar o trator em cima de mim. Ela não tem, ela não tem tato, ela não tem jeito para falar comigo. Então o comando também que sai pouco para os brasileiros, né, Yuri? Mas também pode ter a ver com essa questão da amígdala que dá um red signal, sabe? Bé. Então, o que a gente pode fazer com isso? Como diz Peter Drucker, o que não é medido não é gerenciado. Ou seja, se eu medir, se eu fiz o teste, sei que eu tenho ativação, foco, crença, comando, preciso gerenciar essa questão do partir para cima, né? O Jim tá com tradução simultânea, se eu não me engano, né? Então acredito que isso tá sim. O Jim tá entendendo. Mas faz sentido, Jim? E faz sentido, Yuri, também, quanto você? Não, faz todo sentido. Jim, eu acho que demora um pouco para a tradução chegar nele. Jim, Pedro is asking you if his explanations make sense for you. I think so. I've been following along a little bit just to kind of keep up with it. I think this is a deeper, harder issue to translate. Yeah, it is. And so it gets that way. I think I just believe you kind of said this a second ago. We have these very strong reactions, especially when they cross our values. And I think those things, there are some things that as humans just made us survive. And so we have these strong reactions to them, which we need to kind of learn to manage, right, in that. So one more thing you said, I think you were talking about selling a house a little bit later in the conversation. Yeah. And I had a project, I had a house that I had a project I'd worked on for 2 years, never got it done. We decided to sell the house. I finished that project in 14 hours because I had the right motivation, right? 2 years of nothing. Wow. But that activator, when I had the right incentive in front of me, perfeito. 14 hours. So... Perfeito. Pessoal, o Jim tá contando que ele tinha um projeto de vender uma casa há muito tempo, e aí não saía o projeto do papel, e aí quando ele encontrou a motivação certa, em 40 horas ele resolveu toda a questão. Well, Jim, do we have any other question? Because we had a lot of questions during the program, right? Yes. Yeah, you covered most of them, so I think we're good. Great. Pedro, então, poxa, cara, obrigado por não só ter respondido as minhas perguntas, mas pacientemente também ter respondido a pergunta de todos os nossos convidados. E, mais uma vez, obrigado por superar a sua dor de garganta aí e participar com a gente, trazendo as suas contribuições. Eu tenho certeza que todo mundo, a partir das suas explicações, entendeu muito melhor o que é o ativação. Quem tem ativação, como a Pamela aí que falou, vai poder cada vez mais se desenvolver como ativação. E aqueles que têm coaches com ativação também vão poder ajudar os coaches a se desenvolverem. Pedro, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui e obrigado pela parceria aí
nessa jornada dos pontos fortes. Obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Olha, acho que minha garganta está melhor do que estava antes, tá vendo? Vocês me ajudaram a melhorar, que essa mensagem se espalhe mais e mais. E Jim Collison, muito obrigado. Me manda o seu autógrafo, meu querido. Você é uma lenda dos pontos fortes. É isso, gente. Um abraço. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado, valeu, Pedro. Well, I think with that, Yuri, we'll remind everyone to take full advantage of all the resources we have available. Gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não esquece que no site da Gallup tem um monte de recurso legal. Gallup.com/CliftonStrengths. Vocês vão descobrir um monte de coisa legal para continuar se desenvolvendo nessa área. For coaching, master coaching, or become a Gallup certified strengths coach, you can always send us an email, coaching@gallup.com. But Yuri, tell us how they contact you. Perfeito. Ó, quem tiver interessado em se formar como coach de pontos fortes ou fazer coaching de pontos fortes, é só escrever um e-mail para coaching@gallup.com ou então dá uma entrada no site da Inner, que é a representante oficial da Gallup aqui no Brasil, www.inner, com Y e 2 Ns.com.br. É isso aí, Jim. Join us on any social platform. Just search Clifton Strengths, and we want to thank you for joining us today. If you found this helpful, we'd ask that you'd share it. Pessoal, a gente está em todas as plataformas sociais, é só procurar Clifton Strength. E se você gostou, se você achou relevante esse nosso bate-papo, compartilha para um monte de gente conhecer essa revolução, esse movimento do desenvolvimento baseado em talentos e pontos fortes. Obrigado, pessoal! Pedro, thanks for your activator. And with that, we'll say goodbye, everybody.